Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Abrindo suas Bíblias, Salmo 119, verso 33 em diante, até o 40, diz assim a palavra de Deus: Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Faze com que eu ande pela vereda dos teus mandamentos, pois nela tenho prazer. Inclina o meu coração para teus testemunhos, e não para a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem o que é inútil, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita ao que te teme. Afasta de mim a humilhação que temo, pois tuas ordenanças são boas. E o verso 40, anseio por teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Uma oração de pedido, de cuidado de Deus, de aplicação à palavra de Deus, aos estatutos do Senhor, ao caminho do Senhor, é o que nós muito precisamos. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, de fato, Pai, a tua palavra, os teus estatutos, ó Deus, são os mandamentos que nós precisávamos para nós sustentarmos, ó Deus, a nossa forma de vida. Ó Deus, sem a tua palavra nós ficamos como que desorientados, ó Deus, sem norte, sem rumo, ó Deus. Mas a tua palavra é a luz que ilumina os nossos passos, os nossos caminhos, nossas decisões. Então, muito obrigado, ó Deus, por tua palavra. O Senhor não nos deixou, Deus, abandonados em nossos pecados e desejos pessoais. O Senhor nos deu uma boa direção, nos mostrou, ó Deus, o caminho. Tua palavra é perfeita. Então, Senhor, muito obrigado por tua palavra. Mas, ó Deus, ao lermos a tua palavra, nós não ficamos enganados, porque teu Santo Espírito ilumina-nos, ilumina nossa mente para compreendê-la. Muito obrigado por isso também. Então, Senhor, nessa noite, nós estamos aqui para adorar ao Senhor a partir do que a tua palavra prescreve e nos ordena. Ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa adoração ela seja agradável a Ti, portanto, ela seja de acordo com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O Salmo 143, se os irmãos quiserem abrir, eu vou ler 2 versos deste Salmo, o primeiro e o 7º. Nós vamos ter agora, meus irmãos, um momento de oração, suplicando a Deus por misericórdia sobre os nossos pecados. Como é que está a sua vida? Como é que você tem lidado com o pecado? A Bíblia fala que nós somos pecadores, mas como você tem lidado com isso diante de Deus? Tem sido normal? A Bíblia diz que Deus não ama o pecado. Pecado é transgressão. Deus é santo. Hoje eu falava na classe de membresia pela manhã, eu estava falando para eles que alguém disse, né, e respondeu certo, que um dos problemas que nos deixou nessa condição de longe de Deus foi a queda. Daí a gente perguntou mais uma vez, o que é queda? O que foi queda, né? No final das contas é transgressão. Nosso pecado nos separou do Deus Santo. Não tem como você ter comunhão com Deus sem arrependimento. E sem mudança de vida. Não tem sentido nenhum. É apenas figurativo o cristianismo. Salmo 143, versos 1 e 7 diz assim: Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me conforme tua fidelidade e justiça. E verso 7, Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece, não escondas de mim o teu rosto, para que eu não fique como os que descem a cova, mortos, sem vida, sem comunhão, sem a resposta do Senhor. Oremos.
Senhor nosso Deus. Ó Pai, nós nesse momento clamamos ao Senhor pelo perdão do Senhor, ó Deus, para os nossos pecados. Deus, tua palavra nos diz que o pecado, ó Deus, está nos rondando o tempo todo. Ele rondou, Deus, a vida de Caim. E Deus falou isso com antecedência para Caim. Olha, o pecado está te sondando. Ele está ao teu redor, está te tentando. Então você deve evitá-lo. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso redor, o diabo, que ele é o produtor. Ele ama o pecado. Diz que ele está ao nosso redor também, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, quem possa trabalhar a serviço dele. Então, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós colocamos nossas vidas na tua presença e pedimos, ó Deus, que perdoe os nossos pecados. Mas, ó Deus, trabalhe os nossos corações, para que o pecado, ó Deus, em nome de Jesus, ele não seja algo normal na nossa vida, seja uma anormalidade, algo, ó Deus, que não faz parte mais da nossa nova natureza criada em Jesus Cristo. Ó Deus, perdoa-nos, tem de nós, ó Deus, misericórdia, para que nós possamos, ó Deus, nos apresentar diante do Senhor, ó Deus, em santidade de vida, para que nós possamos, ó Deus, abrir nossos lábios e cantar os teus louvores. Ó Deus, e proclamar a tua palavra, para que em nós, ó Deus, não seja encontrado culpa, ó Deus, em que o inimigo possa nos apontar e dizer: não vejo em você vida, não vejo em você santidade. Então ajuda-nos, ó Deus, precisamos de Ti. Não há méritos em nós. Não há como nós nos livrarmos disso, senão o Senhor. Nós, ó Deus, nos ajoelhamos em espírito diante do Senhor e clamamos então, ó Deus, que com rapidez o Senhor, ó Deus, nos perdoe, para que sejamos perdoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Quero convidar o pastor Paulo, ele vai pregar para nós essa noite. Nós vamos orar agora pedindo a Deus que o abençoe na transmissão da palavra de Deus. Que responsabilidade, né? Amém. Que Deus alivie os ombros do Paulo, né? Nosso Deus, nós amamos o Senhor, Pai. E agradecemos, porque o Senhor tem providenciado sempre alguém, ó Deus, que possa trazer para nós a boa meditação na palavra do Senhor. Nós, ó Deus, cantamos que o servo do Senhor ama a palavra do Senhor. Nós amamos a tua palavra. E ansiamos, ó Deus, por ouvi-la. E nesse momento, ó Deus, que o Senhor abençoe a mente, a boca do Paulo, Deus, seu coração, todo o seu ser. O Senhor abençoe, ó Deus. E através dele como um instrumento, ó Deus, tu possas transmitir ao nosso coração a verdade que nós precisamos para esse momento. Muito obrigado. Até aqui adoramos o Senhor, Pai querido, entendendo nós de acordo com a tua palavra. Agora nós vamos ouvir a tua palavra. Então, Senhor, quebra os impedimentos, as desatenções. Ó Senhor Deus, firma a nossa mente naquilo que vai ser falado agora e abre o nosso coração para que a semente seja plantada, ó Deus, e haja transformação em nós para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. O texto da nossa meditação dessa noite está ali a partir do versículo 5 até o 9. Efésios capítulo 6, dos versos 5 até o 9. Da última vez a gente falou dos versos 1 a 4. Paulo trabalhando a questão do lar cristão, falando da relação de pais e filhos, necessidade que como filhos necessário honrarmos os nossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa, a necessidade também dos pais viverem de maneira a temer ao Senhor, criando os filhos na disciplina e na admoestação
do Senhor. E hoje nós vamos falar de mais uma relação aí que fala do lar cristão, mas tratando de servos e senhores. Efésios capítulo 6, dos versos 5 a 9. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. Assim: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e com tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Até aí. Então, o texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, Efésios 6, de 5 a 9, ele está inserido em um contexto maior, onde Paulo está trabalhando a questão de que os crentes devem andar em sabedoria, mediante discernimento em relação à vontade do Senhor, e também os crentes devem ser cheios do Espírito Santo. Paulo tratou da relação entre marido e mulher, da relação de pais e filhos, e agora nesse texto ele está trabalhando a relação de servos e senhores, ou de escravos e senhores. Existe semelhança nesse texto com os textos passados. Em primeiro lugar, Paulo está se dirigindo primeiramente ao grupo que deve se sujeitar. Em segundo lugar, a cada grupo a qual ele se dirige, essas pessoas são responsáveis diante de Cristo. E terceiro, a estrutura é a mesma. Ele aponta o grupo, coloca o imperativo, desenvolve a ideia e expõe a motivação. Isso tanto foi para a relação de marido e mulher, relação de pais e filhos, e agora a relação de servos e senhores. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, o mundo em que ele vivia era muito diferente do nosso em muitos aspectos. No Império Romano, por exemplo, a escravidão era a realidade comum da época. Estudiosos afirmam que em certos períodos, cerca de 1/3 da população do Império era composto por escravos. Esses escravos, meus irmãos, desempenhavam diversos papéis na sociedade. Trabalhavam na agricultura, na casa de seus senhores, nos negócios e até em profissões especializadas, como médicos, professores e escribas. Por que eu estou falando isso aqui? Ao ler esse texto, a gente pode até se perguntar, por que Paulo não combate ou não condena diretamente a escravidão, mas está ensinando os escravos, os servos e senhores como eles devem viver dentro dessa realidade? Embora a gente não viva a realidade da escravidão atualmente, como foi nos dias de Paulo, ainda a gente vive essa relação de autoridade. Todos nós estamos em posição semelhante. Por exemplo, muitos são empregados, outros são empregadores. Alguns lideram equipes, outros trabalham sob liderança. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente não pode cair no erro de que Paulo está defendendo a escravidão. Ela é muito diferente do que a gente conhece. Ele simplesmente está dentro de um contexto em que essa prática era comum e ele está desenvolvendo a ideia aqui. A pergunta continua sendo a mesma. Quando a gente olha para esse texto, Paulo aplicando para aquele contexto e também serve para os nossos dias. Paulo está falando de relações que existem dentro da família, dentro do lar cristão. Como nós, como cristãos, devemos viver nossas relações. No sermão de hoje, Paulo nos mostra que o evangelho ele é abrangente. Ele abrange toda a nossa vida. Ele transforma a maneira como nós trabalhamos,
como obedecemos e também como exercemos autoridade. No texto de hoje, veremos que tanto escravos quanto senhores devem viver de maneira sábia, pois ambos estão sob o mesmo senhorio, a saber, o senhorio de Cristo Jesus. E Paulo segue o mesmo padrão que usou nas sessões passadas, no caso da relação entre marido e mulher e entre pais e filhos. Então ele se dirige primeiramente a quem deve se sujeitar e em seguida àqueles que têm autoridade sobre o primeiro grupo. Novamente, é importante frisar que nos dias em que Paulo escreveu esses mandamentos que nós lemos, a vida era outra, o contexto era outro. A escravidão nos dias de Paulo não tinha relação com etnias e raças. A escravidão no mundo romano era diferente da escravidão que eu e você conhecemos. Como nós falamos, muitos ali exerciam profissões, administravam negócios e até mesmo conquistavam sua liberdade. Ainda assim, continuava sendo uma realidade dura e marcada pela desigualdade. Mas isso não significa que a escravidão era boa ou justa, mas mostra apenas que o contexto em que Paulo está inserido era esse. Então, quando ele se dirige aos escravos que eram crentes, sejam homens ou mulheres, Paulo está trazendo uma visão mais ampliada de como eles deveriam servir aos seus senhores. E Paulo inicia com uma ordem, onde eles devem obedecer aos seus senhores aqui na terra. E quando a gente fala de ordem, estamos dizendo que nesse sentido, Paulo não está abrindo aqui o discurso que ele está falando para a discussão. Eles precisam obedecer o que está sendo dito. A obediência com temor e com tremor não se refere ao fato de que eles devem fazer as coisas com medo de serem punidos pelos seus senhores. Paulo está indo além. Sem dúvida que eles deveriam respeitar os seus senhores. Sem dúvida que eles deveriam agir com reverência para com os seus senhores. Mas a responsabilidade era maior, pois eles possuem agora uma responsabilidade para com Deus. Paulo continua dizendo que, além de obedecerem com temor e com tremor, essa obediência deve ser com sinceridade de coração, é o que está aí no versículo 5. Sinceridade de coração aponta para uma atitude íntegra e honesta desse escravo para com seu senhor, seja ele bom ou seja ele mau. As Escrituras nos ensinam que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Sinceridade de coração também aponta para uma pessoa que não usa de engano e também não usa de duplicidade. Ele realiza as suas atividades, as suas atribuições com profunda atenção. O modelo para essa obediência, com temor e com tremor e com sinceridade de coração, aponta diretamente para a maneira como eles servem a Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, para eles, é que eles, como crentes, precisam viver como cristãos. A vida cristã precisa ser realidade, ela não pode ser reclusa somente no ambiente eclesiástico. No nosso caso aqui, ela não pode ser somente vivida aos domingos, ou aos sábados, ou quando nós estamos em atividade como igreja. A vida cristã, ela precisa reverberar na nossa vida de segunda a sexta, sábado e domingo também. Essa postura obediente que Paulo ordena que eles tenham, assemelha a eles com Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, a palavra de Deus nos diz que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo não pegou atalhos, Cristo sofreu, Cristo padeceu por obediência ao Pai. Cristo é o modelo que eu e você precisamos seguir. Por mais que esses escravos tivessem um Senhor aqui na terra, e é por isso que a gente fala que o Evangelho é abrangente. Porque por mais que a gente responda às autoridades nessa terra, por mais que a gente responda aos coordenadores, aos gerentes, aos nossos chefes, nós como cristãos temos um Senhor que é celestial, que é maior, que Ele reina nos céus.
Então a obediência daqueles escravos aos seus senhores indicava a sua obediência a Cristo. Quando eles viviam em obediência aos seus senhores aqui na terra, sejam eles bons ou maus, eles estavam obedecendo a Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Eles não deveriam ver o trabalho como algo pesado, mas como um ato de adoração a Deus. Deus criou o trabalho é uma bênção. O trabalho, ele edifica, o trabalho nos faz realizar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, e o trabalho nos dá satisfação. É interessante a ligação que Paulo está fazendo aqui da vida cristã em relação aos homens que devemos responder. E Paulo não faz dualismos. Ele trata a vida como uma vida integral. Não tem como você ser cristão dentro da igreja e lá fora você não ser. Não tem como você amar ao Senhor, levantar as mãos, cantar ao Deus que está nos céus, demonstrar uma devoção, mas quando você sair daqui, você se comportar de uma forma totalmente diferente. Isso para Paulo não existe. O Evangelho não tem abertura para isso. Se somos adoradores aqui dentro da igreja, nessas 4 paredes, temos que adorar ao Senhor também, no lugar em que o Senhor nos coloca para trabalhar. Ainda que os nossos chefes sejam ruins, devemos exercer as nossas atividades, porque é isso que Cristo espera de nós. Não é porque nós queremos responder aos nossos superiores, em primeiro lugar. É Cristo. O Evangelho vem mudar, meus irmãos, toda a relação que existia naqueles dias. A maneira como eu e você trabalhamos e como obedecemos, como fazemos desse lado da eternidade, mostra muito qual é a nossa relação com Cristo. Se nós agimos de forma relaxada, se nós agimos de maneira relapsa, nós também vivemos uma vida assim com Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. E essa deve ser uma atenção nossa. A nossa vida diante das pessoas é um reflexo da nossa vida diante de Cristo Jesus. Se tememos ao Senhor, se amamos ao Senhor e guardamos os seus mandamentos, nós vamos servir ao Senhor da mesma maneira diante das pessoas. O Evangelho não será negociado. Os valores cristãos não serão suplantados por N propostas que você e eu podemos receber. Paulo continua na sua instrução. No versículo 6 ele fala para eles: vocês não devem servir apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O crente não pode obedecer por motivações terrenas. Você não pode obedecer porque você vai ter uma promoção de salário, porque você vai ter uma promoção de cargo. Não é essa a sua motivação, não pode ser mais. O crente não trabalha para ganhar dinheiro, não é a primeira motivação do crente. Se você e eu trabalhamos como primeira motivação para ganhar dinheiro, a nossa motivação está errada. Ela precisa ser realinhada com os propósitos de Cristo. Você já parou para pensar, meus irmãos, que você pode ser resposta de oração de alguém aonde você está? A gente talvez não olhe para esse lado, mas aonde você está hoje, pode ser que alguém orou para você estar ali. Pode ser que alguém orou ao Senhor, pedindo a alguém que pudesse estar ali, que temesse a Ele, que ajudasse, que viesse ali para ajudar, e de repente você está ali. O Evangelho tende a ampliar a nossa visão. Nós estamos aqui para servir a Cristo Jesus. E nós, meus irmãos, vamos ser colocados em determinadas situações que talvez não sejam agradáveis para nós. Mas se servimos a Cristo, e Cristo é o modelo que seguimos, nós temos, meus irmãos, que fazer a vontade do Senhor. O crente não obedece mais por motivações terrenas. Ele obedece porque ele pertence a Cristo.
E Paulo esquadrinha aos escravos como deve ser essa obediência com temor e com tremor e com sinceridade de coração. Ele diz que não devem servir apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas. Esse tipo de serviço é baseado no interesse a fim de ganhar algum tipo de favor ou uma busca para impressionar o Senhor. Não o Senhor dos céus aqui, falando do Senhor da terra, o Senhor terreno, ou os líderes que nós temos. A palavra agradar nesse texto tem o sentido de ter a intenção de satisfazer o desejo das pessoas em vez de Deus. Essa intenção de fazer coisas para agradar pessoas em vez de Deus também culmina em desleixo. Por quê? Aquelas atividades que precisam ser feitas, onde o Senhor ou os nossos líderes não notariam, são negligenciadas por nós, ou poderiam ser negligenciadas por aqueles escravos. Outro fator que aprofunda a questão de que esse anseio de fazer as coisas para agradar as pessoas potencializa somente o que é exterior e não aponta para uma dedicação do íntimo. Pessoas que se dedicam externamente ao serviço, sem uma dedicação no íntimo, essa pessoa vive apenas tentando fazer as pessoas gostarem dela. Ela não tem o zelo real pelas suas atividades, mas usa de um zelo exibicionista para causar boa impressão aos seus senhores, aos seus superiores. Esse tipo de serviço, meus irmãos, não coaduna com a vida cristã. Não tem nada de cristão honrar o Senhor com os lábios e ter o coração longe dele. Isso não é cristianismo. Não podemos ter uma vida cristã de serviço artificial. É igual o suco Tang, de pó. Ele tem o sabor de manga, mas não é manga. Nós não podemos ser cristãos dessa forma, meus irmãos. Precisamos viver o cristianismo de verdade. Eles não devem servir para agradar pessoas, mas devem ser servos de Cristo. Devem servir fazendo de coração a vontade de Deus. Percebe o tanto que Paulo está falando aqui? No primeiro versículo ele fala de Cristo, agora ele fala de Cristo e também está falando de Deus, porque o divino deve ser a nossa motivação, mas Paulo, é difícil para mim, o meu chefe coloca cabresto em mim. Meus irmãos, continue sendo fiel ao Senhor. Continue temendo ao Senhor. Continue fazendo o que está vindo nas suas mãos para fazer. Aqueles escravos que têm senhores, deve servi-los, porque agora eles não são simplesmente só escravos daqueles senhores, eles são escravos de Cristo. Novamente, Paulo está colocando Cristo como referencial, Cristo como maior. Por isso que a gente não pode servir porque as pessoas merecem. Não tem meritocracia, meus irmãos. Nós fomos alcançados pela graça. O Lucas falou isso nessa manhã. Nós servimos porque Cristo Jesus é o nosso Senhor. Ele nos salvou. Ele nos redimiu. Ele pagou a dívida que era minha em sua. Nem sempre é fácil viver de forma obediente. Há um desafio aqui. Às vezes o sangue esquenta. Às vezes a palavra vem aqui. Às vezes dá vontade de fazer coisas que não agradam ao Senhor. Certamente que esses escravos também tinham senhores que não eram cristãos. E muitos poderiam, por exemplo, agir com maldade para com eles. E a gente aprende aqui, meus irmãos, que a vida cristã não tem facilidades. Não tem berço esplêndido no Evangelho. Se você quer um caminho de facilidades, o Evangelho não é para você. Cristo Jesus é o exemplo que devemos olhar e seguir. O destino final daqueles que permanecem servindo ao Senhor, nós somos apresentados aqui em Apocalipse. É a eternidade. Mas enquanto nós peregrinamos aqui, não há facilidades. Não devemos servir
de maneira relapsa. A vida cristã não pressupõe facilidades. Cristo obedeceu, e nesse caminho de obediência de Cristo, ele sofreu. Cristo foi rejeitado. Cristo não foi aceito na sua própria terra. Cristo foi condenado sem fazer nada. As pessoas escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Cristo agiu com benevolência para 10 pessoas e só uma voltou para agradecer. E nem por isso, meus irmãos, Cristo deixou de obedecer ao Pai. Nos momentos finais da vida de Jesus, em que ele está orando no Getsêmani, aqueles que caminharam com ele não conseguiram suportar aquele momento. E nem por isso Cristo deixou de amá-los. Basta ver a vida dos apóstolos depois que eles foram cheios do Espírito Santo. O quão eles foram usados. Nós estudamos as cartas que eles escreveram. É palavra de Deus. Nós também vamos sofrer, meus irmãos, por obedecer a Cristo. E quando sofremos por obediência a Cristo, estamos sendo semelhantes ao nosso Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 29, nos confere uma motivação grandiosa. Lá Paulo diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Como assim? Graça para sofrer? Sim. Nós recebemos graça para sofrer por Cristo Jesus e não somente de crer nele. Quanto mais, meus irmãos, a gente sofre por sermos obedientes, mais parecidos com Jesus somos. Se morremos com Cristo, com Ele nós vamos ressuscitar. Em Cristo há consolo, em Cristo há segurança. Colossenses 3:22, Paulo diz que os servos devem obedecer em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor não, temendo o chefe não, temendo o Senhor dos senhores. O Evangelho tende a nos pôr em liberdade, meus irmãos. Eu e você não precisamos fazer as coisas para agradar pessoas, mas devemos servir fazendo de coração a vontade de Deus. Viver para agradar pessoas é estar sob jugo, viver de fato sob escravidão. Quando Paulo fala de coração nesse texto, nós sabemos que o coração é o lugar onde se encontram as aptidões do homem. É onde estão os pensamentos, as vontades, as intenções, é onde está a consciência, os sentimentos. E é interessante o contraste que Paulo está fazendo aqui da relação, como deve ser o nosso serviço. Ele não pode ser meramente externo para agradar pessoas, mas tem que ser algo do íntimo, tem que ser do coração para agradar a Deus. E Paulo está falando de um coração transformado, de um coração que foi atingido em cheio pelo Evangelho. Paulo se dirige a crentes. Cristo serviu pessoas, meus irmãos, para agradar a Deus e para a glória de Deus, e não para ser visto e agradar pessoas. Isso é um divisor de águas e libertador. Não devemos servir e esperando o reconhecimento das pessoas. Pode ser que não venham os elogios, pode ser que não venham as promoções, pode ser que não venha o aumento de salário, pode ser que você não veja a cara boa do seu chefe, pode ser até mesmo que as pessoas que estão trabalhando com você, que você julga que não mereçam, sejam promovidas e você continue no mesmo lugar. Pode ser que isso aconteça. Mas o Evangelho, meus irmãos, quando nós aplicamos os princípios do Evangelho em nossa vida, é totalmente diferente. Não estou dizendo que isso não mexe conosco, porque mexe. Mas a gente não pode, meus irmãos, medir o nosso serviço se a gente está tendo oportunidade ou não. Cristo Jesus é o alvo. É a Ele que devemos glorificar. É a Ele que respondemos. E é Ele quem vai galardoar nossas vidas. Devemos servir porque Deus nos vê. Porque fomos salvos.
e porque toda a nossa vida, ela é vivida diante de Deus. Você não está longe dos olhos do Senhor. O Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo. Tem muita gente que vive como escravo porque, infelizmente, vive para agradar pessoas. Colocou isso como objetivo de vida. E faz tudo o que pode para agradar pessoas. Mas quando as suas expectativas não são atingidas, essa pessoa cai em profundo declínio. Essa pessoa sofre, ela chora, de repente se encontra sozinha, amargurada. Quantas pessoas abandonam a igreja porque colocaram no coração que deveriam servir para agradar os pastores, de repente esperavam alguma coisa que não deveriam esperar, se sentem atingidas ou afligidas e saem da igreja, culpa Cristo Jesus, porque não foram reconhecidas. O alvo foi errado. Não devemos servir para agradar pessoas. Sirva para agradar Cristo Jesus. Todo o nosso serviço na terra deve ser com um único objetivo, que Cristo seja glorificado. Seja o melhor funcionário. Trabalhe para a glória de Deus. Sirva como Cristo serviu, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso vai te conduzir a ser cercado pelo amor divino. Não viva para agradar pessoas. Isso não é cristão. Devemos servir as pessoas, sem dúvida nenhuma, para agradar a Deus. Deus nos deu dons para o serviço das pessoas. Devemos amá-las, mas não viver, meus irmãos, criando expectativa que elas vão nos ver. Isso é um erro, porque as suas expectativas podem não ser elas podem não ser atingidas, elas podem não ser atendidas. As Escrituras nos ensinam que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E quando a gente prioriza agradar homens, perdemos de vista a vontade de Deus. Trocamos o que é bom, agradável e perfeito por conveniências. Preferimos as migalhas do que a fartura da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que as pessoas com quem a gente lidar no nosso dia a dia, elas também vivem sob os efeitos da queda. Elas também pecam, elas também erram. Como servos de Cristo, devemos servir de coração fazendo a vontade de Deus, ou seja, Paulo enfatiza uma motivação íntima que está relacionada com os homens da terra, não, com Deus. E quanto mais a gente vive para servir a Deus, quanto mais fazemos com o objetivo de servir a Deus, mais as pessoas ao nosso redor são abençoadas. Deus traz as oportunidades, meus irmãos. Deus abre as portas. Deus nos conduz. Deus faz as coisas acontecerem. E Paulo continua. Ele fala no verso 7 que eles devem servir de boa vontade, como se estivessem trabalhando novamente para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, não o Senhor da terra, mas o Senhor que está nos céus. Paulo continua. Devemos ser leais. Os atos daqueles escravos devem ser regados pelo zelo e cuidado cristão, mesmo que os seus senhores não os reconheçam ou destaquem os seus esforços. Eles devem servir de boa vontade, porque estão trabalhando nas atividades que eles têm diária para o Senhor. O Espírito Santo, meus irmãos, foi nos dado para sermos, não para que a gente seja superpoderoso, mas para que a gente seja testemunha. Para que a gente seja testemunha onde quer que estejamos. O tipo de serviço que Paulo está ensinando àqueles escravos também aponta para o propósito que eles tinham de ser testemunhas do Senhor.
Da mesma forma nós. O Espírito de Deus foi nos dado para sermos testemunhas do Senhor. Talvez você não enxergue o seu trabalho como uma oportunidade para você testemunhar Cristo Jesus, mas é. Mas é, meus irmãos. Paulo nos ensina que devemos ser cheios do Espírito Santo para que possamos ser testemunhas do Senhor enquanto a gente serve. Pode ser que muitos escravos poderiam vir a nutrir ressentimentos contra os seus senhores terrenos por causa dos tratos que poderiam receber. Muitas vezes poderiam sofrer injúrias, poderiam sofrer injustiças. Entretanto, Paulo aponta para algo mais primordial, algo superior. A resposta final daqueles escravos não são para os seus senhores terrenos, é para Deus. Deus sabe que nós somos fiéis ou não. Deus vê todas as coisas. 1 Pedro capítulo 2, dos versos 18 a 21, Pedro diz o seguinte: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom ou cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivos de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Percebe, meus irmãos, como o nosso serviço aqui na terra, independente do contexto em que estamos, quando fazemos para o Senhor e sofremos injustiça, porque estamos fazendo aquilo para o Senhor, estamos nos assemelhando a Cristo Jesus, que também sofreu em nosso lugar, deixando para nós o exemplo. Então os escravos estão sendo motivados ao serviço em obediência, ainda que isso os leve a sofrer injustiça, sabendo que eles serão recompensados pelos senhores da terra. Não. Eles serão recompensados pelo Senhor dos céus. Ainda que os seus senhores terrenos não vissem as suas boas ações, não os elogiassem, eles não deveriam, meus irmãos, deixar de servir com excelência, porque eles estão diante do Senhor celestial, que não deixará nada passar. Os senhores humanos falham, mas o Senhor celestial jamais falhará. Jamais passará em branco. Apocalipse 22, versículo 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Nosso serviço não tem que ter como motivação final as recompensas terrenas. Elas podem vir ou não. Durante o tempo da nossa peregrinação aqui nessa terra, os nossos olhos devem estar fitos no Senhor. Devemos olhar para o Senhor a todo tempo. Ainda que as coisas ao nosso redor não estejam agradáveis, devemos permanecer com os olhos no Senhor. A recompensa de Cristo, meus irmãos, ela não é parcial. Ela não trata com parcialidade. Muito pelo contrário, a recompensa de Cristo, ela é abrangente, ela é imparcial. Cristo não vai olhar, meus irmãos, posição social. Cristo não é como os senhores humanos, que muitas vezes prometem e não cumprem por vários motivos. Com Cristo ninguém vai ficar sem receber o que lhe é de direito. Seja juízo ou seja galardão, todos vão receber o que lhe é justo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ninguém vai ficar sem receber a devida paga. Todo mundo vai receber, meus irmãos, justos e injustos.
Seja livre ou seja escravo, seja chefe ou seja funcionário, não importa, todo mundo vai comparecer diante de Jesus e vai receber a devida paga. Seja galardão ou seja juízo. Por isso que o cristão não deve ter como primazia agradar pessoas com zelo exibicionista. Antes de tudo, ele deve servir pessoas para agradar a Deus. No final de tudo, a posição social não vai servir de justificativa no tribunal de Deus. Se os homens priorizam a aparência, Paulo diz que o foco do crente deve ser outro. Os cristãos estão na sociedade e nem tudo que a gente vê é agradável, mas nós fomos chamados para a obediência, para o serviço, para sermos testemunhas. Ainda que os homens sejam maus ou bons, o objetivo maior é fazer a vontade de Deus de coração, enquanto servimos aos homens, não por causa deles, mas porque somos servos de Cristo Jesus. Paulo não para por aí, agora ele também se dirige aos senhores. No verso 9 ele fala: e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Eles não devem, meus irmãos, agir de maneira errada para com os escravos. Eles também devem ser íntegros, devem ser dedicados. Eles devem tratar aqueles trabalhadores, meus irmãos, com boa vontade. Porque assim como Cristo é modelo de serviço para o escravo, Cristo também é modelo de serviço para aqueles senhores. Colossenses 4:1 diz: senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. A gente vive dias de muitas coisas, meus irmãos, mas o Evangelho tende a transformar os cidadãos que estão na sociedade. E à medida em que a gente imprime essa vida transformada na sociedade em que estamos, Deus pode sim operar transformações na sociedade. Os senhores não deveriam usar de ameaças para inibir os seus escravos. Paulo, ao dizer que deveriam deixar as ameaças, ensina que aqueles senhores devem tratar com integridade, com boa vontade aqueles trabalhadores. O ensino de Paulo aos senhores também atinge diretamente as causas externas, pois eles não devem ser a motivação para os senhores usarem de ameaças. Pelo contrário, eles devem ser conduzidos pelo Evangelho que transformou seus corações. Os senhores daqueles escravos devem agir por amor a Deus. O mesmo Senhor dos escravos também é Senhor daqueles chefes. Cristo reina sobre escravos e sobre senhores. Assim como os escravos vão prestar contas no tribunal de Cristo, os senhores também vão prestar contas. Vão dar a razão das obras que realizaram. Parcialidade nesse texto tem o sentido de uma inclinação para favorecer um grupo ou opinião sobre alternativas, especialmente considerado uma injustiça. Se em nossos dias muitos são favorecidos porque gozam de uma posição privilegiada, isso diante de Cristo não conta. Posição social, de forma alguma, é vantagem para alguém. Cristo não trata as pessoas com parcialidade. Não importa se você mora na casa toda marmorizada com os mais altos requintes, isso não vai te aliviar no tribunal de Cristo. Posição social não vai trazer benefício para ninguém diante de Cristo. Enquanto as pessoas valorizam o que é externo, os olhos de Cristo estão penetrando os corações, avaliando motivações. O Senhor sabe o motivo pelo qual nós fazemos as coisas. E isso, meus irmãos, importa e muito. Escravos e senhores são servos do mesmo Cristo. E ambos devem se conformar a Cristo e fazer a vontade de Deus nas atividades que possuem.
Cristo não trata as pessoas com parcialidade. E isso, meus irmãos, aponta para nós que Ele é soberano sobre todas as pessoas. Ele é exaltado no céu e está à destra do Pai, reinando sobre todos. Cristo é o justo juiz. Devemos confiar na justiça desse santo juiz. Quando Paulo destaca o tratamento de Cristo para com as pessoas, isso também traz o ensino de que os senhores não devem usar da autoridade que possuem para fazer coisas erradas. Todos vamos passar, meus irmãos, pela balança de Cristo. Todos vamos passar pelo crivo celestial. Todos nós, sem exceção. Para encerrar, meus irmãos, algumas aplicações aqui para nós. Como empregados que nós somos, devemos servir nossos empregadores com profunda reverência e respeito. Executar prontamente as nossas atividades. Devemos servir com integridade, com diligência e boa vontade. Seja esse empregador bom ou mau. Os empregadores devem tratar os seus empregados com integridade, com diligência e boa vontade, e não fazer uso de ameaças. Tanto o empregado como o empregador precisam estar conscientes de que ambos possuem o mesmo Senhor e vão prestar contas por aquilo que fizeram. Pela maneira como conduziram as coisas, não podemos esquecer que tanto empregado como empregador são testemunhas do Senhor. Nem sempre estamos diante de pessoas que creem em Cristo. Nesse sentido, como testemunhas, nós podemos, então, meus irmãos, testemunhar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes nós não vamos ter nem oportunidade de falar do Evangelho, mas o nosso proceder correto, a maneira como lidamos, a maneira como executamos as atividades que temos, com o único objetivo de servir ao Senhor, meus irmãos, pode sim abrir caminho ou abrir porta. Deus pode usar essas coisas para nos levar a testemunhar de Cristo Jesus. O Evangelho tende a ampliar a nossa visão para que a gente não olhe somente as nossas ocupações nessa terra como forma de obtermos sustento. É sempre uma oportunidade para a gente viver, testemunhar da glória de Cristo. Nós não somos luz no mundo e sal na terra somente dentro da igreja. Nós também somos luz do mundo e sal na terra aonde o Senhor nos coloca. Com aquilo que o Senhor tem nos colocado nas mãos. Não importa a sua ocupação. Seja você mãe, seja você pai, seja você amigo, seja você trabalhador ou estudante, aonde o Senhor está te colocando, faça com zelo para o Senhor. Paulo fala tanto a escravos quanto aos senhores. Isso para deixar claro que cada um é responsável diante de Cristo por suas ações. Cada grupo precisa assumir o compromisso de obedecer a Deus. Devemos servir os nossos empregadores, sejam eles bons ou maus. E os empregadores devem agir corretamente com seus empregados. E não usar de ameaças. E nem serem parciais. Como isso é possível? E aí a gente volta para o contexto maior que Paulo está trabalhando nessa passagem aqui, que nos dá a direção. Quando você tiver a oportunidade, leia Efésios capítulo 5, dos versos 15 a 21. Porque Paulo, dessa porção da palavra de Deus, aonde essa passagem que lemos aqui está incluída, lá ele ensina que devemos viver com sabedoria e sermos cheios do Espírito Santo. Como é que você vai responder o seu superior quando ele vir com 4 pedras na mão? De maneira que o Senhor seja glorificado, tendo sabedoria bíblica e sendo cheio do Espírito Santo. Quando é que você vai tratar o seu funcionário bem quando ele merece umas palmadas, se assim a gente pode dizer? Vivendo com sabedoria e sendo cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não tem relação com falar em línguas. Isso é falácia que os homens criaram. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, envolve ter domínio próprio, que o Espírito Santo assegura. Ter controle.
saber o momento certo de agir, refrear a língua quando é necessário, às vezes deixar a poeira baixar para depois tomar alguma ação, ou até mesmo no calor da situação, do momento, você saber usar de palavras bíblicas, que ao mesmo tempo que confronta, também aponta o caminho em que a pessoa deve andar. O Espírito de Deus, meus irmãos, foi nos dado e nisso testemunhamos que Cristo Jesus é o nosso Senhor. Nossas ações nessa vida vão revelar duas coisas: ou Cristo Jesus ou nós mesmos. Ou nós vamos viver na tolice e sendo cheios de nós mesmos, ou melhor, vazios de nós mesmos. Pessoas cheias de si, elas são vazias. Pessoas cheias de orgulho, elas são vazias. Pessoas que se sentem autossuficientes, que arrogam para si alguma coisa, na verdade elas são vazias do que mais importa. Elas são vazias de Cristo. E pessoas assim, meus irmãos, elas vivem para agradar pessoas. Ou nós vamos viver com sabedoria e sendo cheios do Espírito Santo. Assim sendo, viveremos com integridade e diligência, fazendo de coração a vontade de Deus, porque nós somos servos de Cristo. A quem vamos servir? A quem vamos responder? Qual é a nossa real motivação para fazer o que fazemos? Que Deus nos ajude, meus irmãos, porque se ainda a gente está preso nessa toada de servir para agradar pessoas, que a nossa visão seja corrigida, para que a gente faça as coisas para agradar a Deus. Enquanto nós vivemos para agradar a Deus, e nesse agradar a Deus a gente sirva as pessoas, é totalmente diferente. Então, que Deus nos ajude e nos dê graça, para que a gente sirva de maneira que o nosso Deus seja glorificado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por sua palavra e louvamos ao Senhor por sua graça. Pedimos a Deus que o Senhor nos abra os olhos, nos ajude a enxergar, Deus amado, a real motivação pelo qual nós fazemos as coisas. Nós precisamos responder, ó Deus, a pessoas aqui nessa terra. Nós servimos pessoas aqui. Se nós estamos, ó Deus, nos esforçando para agradá-las, e nós não temos em vista, Deus amado, agradar ao Senhor, pedimos para corrigir, Deus amado, isso em nós. Que em primeiro lugar, Deus, a gente possa fazer as coisas porque ao Senhor é agradável. E em primeiro lugar, Deus amado, possamos fazer as coisas porque isso glorifica o teu santo nome. E que possamos confiar no Senhor e descansar em ti, Deus. Nem todos os chefes, nem todos os senhores, nem todas as pessoas com quem a gente lidar no nosso dia a dia são pessoas boas. Nem todas nos tratam com misericórdia, nem todas tratam com amor divino, nem todas, ó Deus, respondem de uma maneira adequada. Mas que isso, Deus amado, não venha transformar o nosso coração de maneira que a gente venha agir na mesma medida. Cristo, Deus amado, é o nosso modelo. Nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria bíblica para viver a vida de maneira devota ao Senhor, sabendo, Deus amado, que não importa o lugar em que estejamos, nós estamos sempre diante do Senhor. E a nossa resposta primária deve ser para o Senhor. Deus amado, e que assim o Senhor possa abrir as portas, conduzir-nos para que a gente testemunhe de Cristo Jesus, para que a gente possa externar esse amor que nos alcançou e que o Senhor possa mudar, Deus, o coração das pessoas que agem com maneira ruim, de maneira injusta, de maneira não adequada. Ó Deus, que o Senhor nos conduza e que a nossa vida seja transformada por sua palavra, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.